Olá, pessoal! Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos! Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para você. Continuaremos com o tema Percepção Extrasensorial, PES, e nessa segunda parte vamos tratar especificamente premonições e os sonhos premonitórios. Como identificar sonhos premonitórios ou mesmo uma premonição. Você sabe identificar uma premonição ou mesmo um sonho premonitório? E você sabe por que isso acontece? Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Esse é um trecho do livro de ficção A Realidade de Madhu, lançado em 2013, e o nome da autora é Melissa Tobias. E o que pensar disso? Nesse trecho, o livro descreveu a atual situação da humanidade. Premonição da autora? Acreditem, ela já não se lembrava mais quando avisaram-na sobre a sua previsão. Já no livro The Eyes of Darkness, Os Olhos das Trevas, de 1981, o autor Dean Koontz, em seu romance ficcional, conta que um vírus foi criado propositadamente na cidade de Wuhan, na China, como uma arma biológica contra os Estados Unidos, com 100% de sucesso. Bem, não é bem isso, mas os nomes de pessoas e lugares que surgiram na ficção já dá para assustar, não é verdade? Sylvia Browne, médium americana, fazia premonições desde os 5 anos de idade e em 2008 publicou o livro End of Days, Predictions and Prophecies About the End of the World. Tradução livre, Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo. Em um trecho do livro, lê-se o seguinte: por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Quase mais desconcertante do que a própria doença será o fato de que ela desaparecerá tão rapidamente quando chegou, atacará novamente 10 anos depois e depois desaparecerá completamente. Lembrando que esse livro não é ficcional e o trecho que eu li é parte desse livro, são as previsões de uma médium. E a Sylvia morreu em 2013. Chico Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo, também havia previsto algo como uma data limite. Segundo Chico, com a chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969, o plano espiritual teria dado um prazo de 50 anos para que a humanidade melhorasse. A data limite foi em 20 de julho de 2019. A promessa foi que, se evitássemos a Terceira Guerra Mundial, teríamos a chance de viver uma nova era com grandes avanços científicos, tecnológicos, inclusive a capacidade de acessar novos planos seria desenvolvida, novos planos da realidade, inclusive, e desenvolver amplamente a percepção extrasensorial, ter contatos imediatos com extraterrestres e etc. E o que dizer das profecias de Nostradamus escritas no século XVI? Todas elas escritas em centúrias, muitas das quais já se concretizaram há séculos, como a queda da Bastilha. Outras no século passado, como os horrores de Hitler e a ascensão e queda do Terceiro Reich, guerras no Oriente Médio e a derrocada de líderes como Saddam Hussein. Outras profecias ainda estão por vir. Embora haja controvérsias, alguns afirmam que várias previsões de Nostradamus já se encontravam em Revelações ou Apocalipse. É o último livro da Bíblia e foi escrito por João, o evangelista,
durante o seu exílio na ilha de Patmos, na qual ele teria tido visões sobre o futuro da humanidade. E com isso ele escreveu suas profecias. Enfim, a premonição é um tipo de percepção extrasensorial. Ela se parece com a telepatia. Contudo, ela tanto pode ter quanto não ter um emissor definido. Pode ser a capacidade de captar o pensamento de alguém do futuro que nos avisa sobre algo, mas também pode ser uma mensagem enviada do além, do cosmos. E isso é como um disparo, pois, apesar de confuso, ficamos sabendo de algo que vai acontecer, embora muitas vezes não saibamos onde, nem quando e nem exatamente o que. A premonição pode acontecer em sonhos, em uma vidência enquanto estamos acordados e temos uma visão ou sentimento, uma angústia ou euforia e logo sabemos que algo está prestes a acontecer. Não é assim mesmo? Podemos também ser avisados sobre algo por oráculos premonitórios, como tarô, runas, borra de café, quiromancia, previsões astrológicas e por aí vai. Sonhos premonitórios também. Lembram-se do filme Premonições com a Sandra Bullock? Nesse filme, a protagonista recebe a notícia que seu marido havia falecido em um acidente de carro. No dia seguinte, ela acordava e viu o marido dormindo ao seu lado e concluía que se tratava de um sonho. Mas no outro dia, ao acordar, realmente o acidente havia acontecido e era confuso. Os dias se alternavam entre a fatalidade e a não ocorrência dos fatos, enquanto a personagem lutava para evitar que o acidente realmente acontecesse. Bem, apesar de ser um filme de 2007, eu não vou dar spoiler para quem ainda não assistiu. Para quem gosta de suspense e mistério, é muito bom. E vocês lembram-se do nosso vídeo postado 2 semanas atrás? Como interpretar os seus sonhos? Se não viram ainda, acessem o link da descrição e assistam. Como vimos, por vezes recebemos respostas do nosso subconsciente por meio de sonhos e são respostas subconscientes para problemas bem conscientes. Algumas mensagens dos sonhos são avisos, chamadas de atenção e até mesmo uma tomada de consciência sobre a nossa vida. Porém, alguns desses sonhos são premonitórios. É como uma intuição. Ao acordarmos, sabemos que algo vai acontecer, mas não sabemos bem o que é, como é, nem quando exatamente acontecerá. Outras vezes a mensagem é bem clara e como recebemos uma mensagem tão nítida, podemos nos precaver, seja de forma prática, se abstendo de algo que nos coloque em perigo, seja espiritual, isto é, nos blindando com algo, contra algo ruim, né? Que o sonho possa nos ter mostrado. E podemos fazer isso até mesmo quando não entendemos do que se trata, mas sentimos algo nefasto no ar. E como identificar um sonho premonitório ou mesmo uma premonição? Precisamos nos utilizar de algumas capacidades perceptivas, além das habituais dos 5 sentidos. Algumas pessoas são exímias em decifrarem os sonhos porque elas treinam essa técnica e com isso aguçam ainda mais as suas percepções extrasensoriais, principalmente a intuição, pois é nessa hora que ela fala muito alto. Existem também os sonhos lúcidos ou reais, e que são aqueles no qual o nosso espírito passa a agir no plano espiritual de acordo com as suas próprias capacidades adquiridas e quando acordamos nos lembramos de partes deles. Estes sonhos não são produtos do nosso subconsciente, mas sim são visões diretas e objetivas de outros mundos ou locais distantes, verdadeiros desdobramentos. É quando não só vemos o passado, até de outras vidas, mas também vemos coisas presentes e vislumbramos o futuro e quando acordamos, fazemos algumas premonições. Saibam que quando isso ocorre é porque fomos direto aos registros akáshicos e acessamos fatos e eventos sobre a nossa vida presente, passada e futura. É uma verdadeira viagem no tempo por meio de nossa consciência. Podemos acessar esses locais, seja dormindo ou acordado.
Quando praticamos algum ritual ou meditamos, podemos acessar essas informações. De qualquer forma, sempre haverá uma alteração de nossa consciência. Aos místicos e iluminados, essa é uma tarefa menos complicada, mas para nós é quase sempre incompreensível. Porém, se conseguirmos, não estaremos mais restritos às leis que regem o mundo físico cartesiano, pois nos moveremos através do tempo e espaço, tanto para o passado quanto para o futuro. Mas será que se algum evento for testemunhado no plano astral, poderá ser evitado no futuro? Essa é a questão. Será que o nosso futuro está pré-determinado ou ele poderá ser alterado? E quanto ao passado, será que ao vermos esses registros acásticos, poderemos reescrevê-los e mudar algo no presente? Em suma, poderemos evitar que uma catástrofe ocorra? E se for possível, como faremos? No filme Premonições, quanto mais a protagonista tentou interferir, menos sucesso ela teve. Foi essa a minha impressão. Ai meu Deus, cuidado com o spoiler. Mas uma coisa é certa, a nossa consciência não está restrita somente ao nosso corpo físico. É nessas horas que a gente percebe. As profecias e premonições dependem de compreendermos a sua solução. A profecia tem em si uma dedução inconsciente que deriva de uma percepção subliminar, pois a mente inconsciente registra muito mais que a mente consciente. E a nossa consciência é feita de ambas, mente consciente e inconsciente. As premonições, contudo, resultam mais de uma percepção extrasensorial e parecem não ter uma ligação lógica, tanto consciente quanto inconsciente, com o presente, passado e futuro, pois predizem acontecimentos que nenhuma pessoa poderia deduzir antecipadamente. Não há um gatilho. Para algumas pessoas, a verdadeira premonição fornece nomes, lugares e algumas vezes a data de futuros acontecimentos. A premonição não tem uma causa, porém, como eu já falei anteriormente, eu acredito que existe a possibilidade de ser modificada, amenizada ou mesmo dela não se cumprir caso se faça outras escolhas. Nesse caso, ela se torna mais um aviso ou alerta. E é isso que a difere da profecia, que não pode ser mudada. E quando a premonição não diz respeito a nós mesmos e foge ao nosso controle. E quando, embora queiramos avisar sobre algo, nem sabemos sobre o que é, nem temos certeza sobre quem é. E eu já tive premonições em várias situações. Muitas vezes, tudo o que podemos fazer é rezar, rogar, acender velas, para que os anjos de guarda nos protejam e protejam as outras pessoas. Mas uma coisa eu sei, não devemos ignorar quando temos uma premonição, porque sempre tem algo ali. E eu também tive um sonho premonitório sobre estar grávida de gêmeos quando eu estava grávida. E, no entanto, os médicos diziam que era apenas um bebê. Mas a minha percepção extrasensorial estava correta. Portanto, perceba que as premonições nem sempre são ruins, como nesse caso, elas podem ser muito boas e felizes. Uma coisa é certa, para que possamos ter premonições e saber identificá-las, seja em sonho ou através de uma PES direta, é preciso prestar atenção à nossa intuição, pois tudo começa com ela. Se aguçarmos a nossa intuição, mais a entenderemos quando tivermos uma premonição. Pode ser algo simples ou algo muito fundamental, mas para isso precisamos estar alinhados à nossa intuição, afinal é por meio dela que poderemos decifrar a mensagem oculta não somente do sonho, bem como de qualquer percepção extrasensorial. Assim é a nossa intuição que guiará a nossa racionalidade na compreensão de uma premonição. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Então comentem, curtam, toquem o sininho, compartilhem com seus amigos e divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdos relevantes para todos vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, escreva-nos, será um prazer ajudá-los. Não esquece, pessoal,
dá uma curtida, porque isso ajuda muito o nosso canal. Um beijo no seu coração.